rejeitaram o Messias. A ferramenta para a grande colheita. Já lemos o primeiro versículo. Então Israel, muitos que eram o povo de Deus, povo escolhido, rejeitou o Messias. E ali o Senhor, ele viu outro povo. Quando falou com Pedro, Pedro, vai até a casa de Cornélio, que era um gentio, e Pedro não entendeu. Deu uma visão a Pedro, daqueles animais, e pediu que Pedro, ele olhasse, e na visão de Pedro, ele comesse aquilo ali. E que ele não queria comer aqueles animais, porque era considerado o quê? Imundos. Mas ele viu e o Senhor falou com ele, falou com Cornélio, que ele fosse até lá, e que Cornélio iria receber uma visita. E iria receber uma visita de um judeu, que foi o quê? Que pregava só para o povo que Deus tinha escolhido. Mas Deus tinha outro povo a ser escolhido. E ali a mensagem foi chegada na casa de Cornélio. Pedro obedeceu como servo de Deus, sem entender, mas obedeceu. E ali a salvação chegou à casa de Cornélio. Os gentios, os Israel espiritual, somos nós, para o dia de hoje. Devemos o quê? Recebemos essa palavra e devemos enxertar mais o quê? Mais o povo de Deus, mais Israel espiritual para o Senhor. Nós somos o povo gentil, mas também povo escolhido, o povo que quis o Senhor. E devemos buscar mais pessoas para o reino de Deus. Porque uma vez que se rejeitam, mas existe pessoas que vão ser enxertadas nessa videira, pessoas que vão ser salvas. Muitas das pessoas que você vai pregar, ela não vai crer, mas muitos também vão crer. E o Senhor fala na sua palavra que uma alma vale o mundo inteiro para o Senhor. Se tu apenas ganha uma alma para o Senhor, tu estás ganhando o mundo inteiro para os olhos de Deus. Porque Deus, ele não pensa como o homem pensa e não vê como o homem vê. Nós pensamos de uma forma, mas Deus pensa totalmente diferente. E o Senhor, ele vê o coração. Independente daquilo que a pessoa tem cometido, independente do pecado, sabemos onde abunda o pecado, superabunda a graça. Não devemos fazer o quê? Acepção de pessoas. Ninguém está excluído da misericórdia do Pai. Independente do que fez ou deixou de fazer. Então a intenção dessa aula é nos despertar para pregar o Evangelho. Despertar para sermos missionários na nossa cidade. Dando continuidade, muitos poderes na aplicação, aí como título. Muitos poderes que aguardavam o Messias recusaram-se ver nele quando chegou. Deus ofereceu sua salvação aos gentios, aos que não o buscavam. Assim, muitos que nunca tinham ouvido falar do Messias encontraram-no e creram nele. Algumas pessoas religiosas são espiritualmente cegas, enquanto outras que nunca estiveram em uma igreja são mais sensíveis à mensagem de Deus. Como as aparências enganam e não podemos ver o coração das pessoas, tomar cuidado para não fazer julgamentos precipitados sobre quem irá ou não responder positivamente às boas novas da salvação. Podemos observar Paulo mencionando a declaração de Isaías, destacando que essas outras nações eram compostas de gentios. Atualmente, o povo de Deus é representado por aqueles que aceitam Jesus Cristo como Salvador e Senhor, sejam judeus e gentios. Gentios somos nós. Judeus é que vem da linhagem de quem? Da linhagem de Davi, da linhagem de Jesus. Era o povo que foi o quê? O povo escolhido de Deus. A gente, querendo ou não, foi um povo que Deus escolheu. O Evangelho é para todos, assim como nós. O Evangelho é para todos. Ao compartilhar as boas novas, não ignore ou rejeite quem quer que seja. Nós podemos nos surpreender ao vermos quantas pessoas estão sinceramente buscando a Deus. Então, devemos estender as mãos. Deus convida a Israel a corresponder ao seu amor. Todo dia sugere a paciência interminável de Deus. Sabemos que Deus, ele é o quê? É longânimo. Ele é tardio em irar-se. Ele dá oportunidade ao povo que vem a se arrepender. Ele sabe
que a carne é má, assim como ele falou a Noé. Noé, não contenderei mais com a carne, porque a carne ela é má. Mas sabemos que ele deu o quê? 120 anos ao homem. O que era esses 120 anos ao homem? Era a oportunidade para que o homem viesse a se arrepender. E ali houve o dilúvio. E a casa de Noé, a família de Noé foi salva. Por quê? Porque ouviu a voz de Deus e obedeceu. Nós devemos ouvir a voz de Deus e obedecer. Porque está preparado. A Nova Jerusalém está preparada para nós. E para aqueles que Deus conta conosco de fazer as missões urbanas na nossa cidade, em Jerusalém. O termo rebelde vai definir o quê? Israel. Aqui não tem nada de vocês, mas eu vou ministrar para vocês aqui. O termo rebelde define Israel, que muitas vezes nós somos considerados como desobedientes ao Senhor. Sabemos que Israel ele desobedeceu a Deus, o Israel escolhido de Deus, o povo escolhido de Deus. E passou o quê? 40 anos no deserto, que não era para passar aquele tempo todo. Eles viram a glória do Pai, viram o mar vermelho se abrir, fizeram o bezerro de ouro para adorar, e assim o Senhor queria destruir aquele povo. Mas foi colocado quem? Moisés. Moisés na frente daquele povo para interceder por aquele povo, e aquele povo não foi destruído pela vida de Moisés. Então, quem tem que ser considerado como Moisés nos dias de hoje? Somos nós. Para que esse povo não venha a ser destruído no lago de fogo, na morte eterna. É responsabilidade da igreja pregar essa palavra. Porque Moisés se colocou no meio daquele povo e clamou ao Senhor: Senhor, risca meu nome do livro da vida, mas nos destrói esse povo. Porque o que é que o povo vai dizer? O povo do Egito vai dizer que tu fizeste igual como Sodoma e Gomorra, que tu destruísse. Depois desse povo, tu ter livrado, ter aberto o mar vermelho, e ali ele se colocou na frente do povo. E Deus, ele não destruiu o povo pela intercessão de Moisés. Do mesmo jeito somos nós. Não devemos deixar o povo de Deus perecer, porque tem escolhidos. Então, quando somos considerados o quê? Em desobediência, quando não obedecemos à voz de Deus. Que repetidos umas vezes nesse versículo 2 ao 5, introduz uma descrição das práticas religiosas abomináveis de Israel. Israel, sendo povo escolhido, tinha práticas religiosas abomináveis. Arrogância, ritos de fertilidades à idolatria, adivinhação, ingestão de alimentos impuros, uma atitude de blasfêmia, de autojustificação. Ou seja, pessoas que pensam diferente do pensamento de Deus. Devemos introduzir a mente de Deus a esse povo. Esse povo que é considerado o quê? Povo que uma vez vai ser escolhido, depois que a gente prega a palavra, vai deixar de ser rebelde, vai deixar de ser desobediente. Devemos obedecer ao Senhor, porque os pensamentos de Deus não são os nossos, nem os caminhos de Deus são os nossos. Porque assim como os céus são mais altos, os caminhos do nosso Senhor também são mais altos do que os nossos. E aqui tem alguns exemplos para a igreja. Um noticiário na TV, uma informação que a população do mundo já atingiu cifra de 7 bilhões. Do livro Manual do Crescimento da Igreja, o Dr. Juan Carlos Miranda extraiu os seguintes dados. Calcula-se que 75% vivem em países em desenvolvimento, 25% em países já desenvolvidos, nações chamadas de primeiro mundo. Acredita-se que as nações em desenvolvimento, 45% da população, estará vivendo em áreas urbanas, ao passo que nos países desenvolvidos o percentual sobe para 80% nas grandes cidades, né? E na cidade de João Pessoa também. A cidade de João Pessoa ela vem crescendo, o turismo vem crescendo. Então, a cidade, o quê? As pessoas que moram no sertão, as pessoas que moram no interior, elas vêm para a cidade para o quê? Para ter melhoria de vida. Aí vem o desemprego. Pensam que vai melhorar de vida, mas para conseguir emprego, para o mercado de trabalho é difícil. E daí a igreja ela vai chegar com a palavra profética, que o Senhor ele vai abrir porta. O Senhor é o dono do ouro e da prata. Ele vai prover. Então, aí a necessidade de pais desempregados, com filhos,
para cuidar de filhos, pais de família, e tu vai chegar com a palavra, e essa pessoa vai ser liberta, vai ser transformado, e o Senhor vai abençoar, vai ser um dizimista fiel na casa de Deus. Tudo é pela palavra, que a palavra dá vida e a vida em abundância. A missão urbana, microfone aqui. A missão urbana vou dar um exemplo aqui, característico nosso. Nós estamos aqui em Camboinha 1 e 2, que, no meu ponto de vista, ela é bem evangelizada aqui nesse nosso local onde nós vivemos. De forma que, como a senhora conhece, ali no Poço, tem mais de 10 igrejas. E o povo, ele é assim de cabeça dura, você evangeliza, ele vem, aí no outro dia ele some. Às vezes vem para a igreja, está numa situação difícil, recebe o benefício de Deus e some. Esse tipo de gente, o que se pode fazer com ele? Missionário Paulo, eu creio assim, que a igreja estar em oração, né? Porque podemos observar pela vida de Pedro. Pedro era salvo, né? Estava ali preso, encarcerado. Mas o que a igreja estava fazendo para que Pedro fosse solto? Orando. E a partir da hora que tu evangeliza, a pessoa passa a ouvir a palavra. Depois que ouviu, o julgamento de Deus já está sobre ela. Aí a necessidade da igreja o quê? De visitar, de estar orando, né? A igreja ali estava orando. Pedro foi solto. As portas se abriram da prisão. Mas também há necessidade da igreja também de estar visitando, né? Se a pessoa não quiser, aí não quiser mesmo rejeitar, é só oração. Jejum e oração. Mas daí então, a gente sabe que o inimigo ele é astuto. Ele vai fazer de tudo para que essa pessoa ela não permaneça. Então o trabalho é árduo. Mas existe aqueles também que nos causam alegria, que permanece, né? E que a vida é transformada. Mas a gente não deve desistir por aqueles que são mais difíceis. Podemos observar pela vida de Paulo, quando era Saulo. É porque nós temos também por exemplo, o mais difícil que se pode fazer hoje é você evangelizar para a pessoa da sua própria família. Esse é um evangelismo que as pessoas não acreditam, porque eles conhecem o nosso passado. Aí quando você vai pregar para eles, mas tu foi assim, tu não sei o quê, não querem aceitar esse tipo de evangelismo. E, no meu ponto de vista, esse tipo de evangelismo nós temos que dar para os nossos parentes o exemplo de mudança na nossa vida. Aí eles vão ver que realmente nós mudamos e que Cristo é a solução. Porque quando se fala em evangelizar a própria família, você encontra uma barreira. Tem pessoas, não sei se é seu caso, que é evangélico, mas o filho não é, a mãe não é, o pai não é, nunca foram na igreja. Aí a gente fica se perguntando assim, como podemos evangelizar esse tipo de pessoas? Essa é a minha pergunta, se quiser. Amém. Com a nossa vida, né, o testemunho também é importantíssimo, né? Biblicamente falando, ali, Paulo e Silas na prisão ganharam o carcereiro pelo seu testemunho. No momento de uma situação difícil, eles oravam e louvavam, e ali as portas foram abertas. A nossa vida de exemplo, é uma importante ferramenta, né, para se ganhar essas pessoas da nossa família. Mas também o evangelho precisa ser pregado, porque tem que ter a palavra para poder serem alimentados. E devemos observar também que nós fomos transportados das trevas para a luz, e fazer com que essas pessoas, dentro da nossa família, entendam que nós éramos trevas e fomos transportados para a luz. E o Senhor ele jogou no profundo mar do esquecimento. As coisas que fazíamos antes. Vamos falhar, vamos, mas não vamos o quê? Aceitar nossas falhas mais. E fomos transportados para isso. E não se conformamos com a nossa vida de pecado. Queremos o quê? Ser uma bênção. O que Deus disse a Abraão: sai da tua terra, da tua parentela. Vai para uma terra que não conhece. Sê tu uma bênção. Nós vamos ter o quê? Falhas, mas não vamos querer continuar com essas falhas.
Vamos querer nos arrepender e mudar o nosso caminho. E o que fazíamos, não vamos querer fazer mais. Éramos trevas, mas agora somos luz. Queremos ser luz a cada dia. Sobre o que o missionário Paulo estava falando, eu tenho um testemunho próprio, missionário, porque eu criei meus filhos no Evangelho, tenho 3 filhos, o esposo, todos na igreja. E aos 15 anos de idade, eles decidiram sair para uma outra denominação, daí não gostou e saiu da igreja totalmente. E agora, né, eu continuei orando, como eles já conheciam a palavra. Há 4 meses, o meu filho mais novo, ele voltou, hoje ele tem 20 anos, e o meu esposo, dia 17, voltou também. Então, para tudo há seu tempo determinado. E que a gente não venha se entristecer, nem ficar preocupado da família voltar para Jesus. E sim de continuar orando, porque foi o que eu fiz. Tanto o testemunho como ela falou, né, as atitudes diferentes, falando da palavra, sempre falava em casa, e orando, sabe, entregando mesmo, e deixando que Deus ele venha fazer a obra. Porque muitas vezes a gente quer da forma da gente, mas é o Espírito Santo que convence o homem do pecado. Então, eu deixei e a obra do Senhor está sendo feita dentro do meu lar. Então, a estratégia é orar. Com certeza. Estratégia é orar. Se o... No caso que eu falei, já pode pregar, as pessoas aqui que já estavam evangelizadas. Quando estavam na dificuldade, chamavam o pastor para ir lá orar. O pastor orava e tal, não vou para a igreja. Aí, no outro dia, não vinha. Aí, vi uma vez, aí fica de uma maneira assim que quer desistir daquela pessoa, porque aquela pessoa tem um problema, chama, aí depois não... Se Jesus desistisse na cruz do Calvário, como foi difícil para ele? E se a gente desistir por ele, nosso objetivo é buscá-lo, é viver a palavra junto com ele. Eu vou até o fim, eu não vou desistir. E aí a gente vai ver a glória de Deus na vida dele. Eu não sei, eu acho que nessa parte, eu peço perdão a Deus, eu sou meio radical num certo assunto. Por exemplo, no apelo. Às vezes a gente tem uma palavra muito bonita, aí o pastor faz o apelo, apela, e aquela pessoa não quer. Aí a pessoa fica insistindo, insistindo, aí ele vem, se entrega a Jesus, não para Jesus, se entrega para satisfazer o ego daquela pessoa. Aí, aquela pessoa, ele não permanece na igreja. Não permanece. Eu já, no meu ponto de vista, sou meio radical, eu acho que 2, 3 vezes. Se a palavra entrou, automaticamente ele levanta a mão. Agora, se não entrou, não adianta estar insistindo, porque só se entrega hoje, amanhã está na rua. E o exemplo da irmã, né, ela estava falando aqui para mim agora, que ela veio para agradar outra pessoa e terminou Jesus pegando. Aí, tá vendo? Opa. É estreito. Para agradar também o senhor? Para agradar Foi a para gente. agradar Porque a é o seguinte, esposa? eu fui comerciante 15 anos de bebidas. E tudo que tinha eu bebia. Aí, e eu tinha um projeto dentro de mim, eu solteiro, de ser um dia, eu sei ser crente, eu aceitei faz uns 3 anos, quase 4 anos já. E eu dizia, Senhor, um dia que eu for ser crente, eu quero ser por dentro e por fora, quer ser lavado mesmo, quer ser uma nova criatura. E eu sempre, como solteiro, dizia isso. Aí chegou um tempo que eu casei, Deus prometeu, deu tudo certo. E eu vendia bebida. Aí naquele mesmo ponto de bebida, acabou tudo, aí tem uma igreja. Aí o povo agora tá metendo um cacete agora. Aí eu digo, aí eu vou se levantar, eu fico na minha, né? Eu fico na posição, orando pelo aquele povo. Aí semana tava lá, eu digo o som lá, aí chegou um crente lá, um irmão crente da gente lá, e disse, rapaz, esse cara é louco, eu tenho 17 anos de crente, eu nunca vi que vai ser como ele aí, ó. Novo convertido de quase 4 anos de crente e adorando, e evangelizando e direto, e esse cara tá falando louco. Pensei nisso não. Você continuou vendendo a cachaça?
Não, deixei foi tudo. Agora Deixar. eu estou trabalhando na obra de Deus agora, em nome de Jesus. Amém. Mas assim, que o povo se levantando, o próprio crente, 17 anos de crente, e vendo agora eu fazendo a vontade de Deus e o povo se levantando. Acho que algum problema dele que acho que não entrou ainda o evangelho nele. Acho que talvez ele está quarto amor, a Bíblia fala para ele voltar ao primeiro amor, né? A gente tem que sempre estar no primeiro amor. Porque quando sai do primeiro amor, diz que existe segundo, terceiro amor, vamos começar a se esfriar na fé, se esfriar na presença de Deus e terminando se afastando da presença de Deus. Mas quando a Bíblia fala para que volta o primeiro amor, foi pronto. Eu estou no primeiro amor, acho da vida, mas os irmãos estão se levantando de todo jeito. Eu quero um depósito de bebida. E agora é uma igreja não, agora. Caminhada não, né? É difícil, mas o Senhor está conosco. Ele é Deus, Emmanuel, é um Deus conosco. E o Espírito Santo ele vai nos guiando, né? E nos dando força. Então vamos lá, intercessão, a primeira iniciativa da igreja. Na apostila, busquei entre eles um homem que tapasse o muro e se colocasse na brecha perante a mim a favor desta terra, para que eu não a destruísse, mas a ninguém achei. Ezequiel, capítulo 22, versículo 30. Antes de tudo, pois exorto que se use a prática de súplicas, olha aí, missionário, o senhor estava falando, orações e intercessões, ações de graça em favor de todos os homens, todos, família, confins da terra, Judéia, Samaria, os encarcerados, os que estão no leito. Então, o mesmo aqui mencionado não é feito de pedras, mas de pessoas o quê? Fiéis, unidas em seus esforços para resistir ao mal. Esse muro estará dilapidado, ou seja, gastar, esbanjando e eliminando aos poucos. É como se fosse você tentasse o quê? Para que conseguisse essas pessoas. O muro ele está desgastado, o muro ele tem brechas, e você chegasse e colocasse na brecha, para que esses muros eles fossem o quê? Tapados, fechados, estava dilacerado. Então, nós devemos nos colocar na brecha. Se tem um na brecha, diz que a cidade ela não é destruída. Apenas um, em oração. No caso, essa cidade somos nós, porque somos o quê? Povo de Deus, casa de Deus, templo e morada do Espírito Santo. E devemos o quê? A cada dia estarmos o quê? Nos construindo, nos reconstruindo, né? Porque Adão nos criou de uma forma diferente, com o pecado, fomos feitos do pecado. E o Senhor, Ele quer o quê? Nos reconstruir. Construir o quê? Nossos muros. Para que o Espírito Santo ele venha habitar em nós. Pois não. Pode falar. Diácono Gil. Rapaz, quando eu cheguei para mim chegar aos pés de Cristo, Deus teve que usar uma pessoa que ficou me evangelizando durante uns 2 anos. No meio de uns 15, tinha uns 15 crentes, 14 já tinha desistido de mim já. Dizia para isso aí não tem mais jeito. Mas teve um que ficou ali o tempo todinho, e muitas vezes ele chegava na cela onde eu me encontrava, e eu estava drogado, estava fora de si, e eu dizia, irmão, volte outra hora. Ele dizia, não, Deus mandou vir agora. Aí falava, eu digo, irmão, entrou no ouvido e saiu no outro. Aí ele dizia, a palavra de Deus é como uma espada de 2 gumes, ela nunca volta vazia. E ele perseverou, até que um dia aconteceu uma coisa na vida dele, que por intermédio da vida dele, eu me rendi aos pés de Cristo. Na vida dele, foi. Porque ele estava acusado de 3 homicídios. E quando ele foi para a audiência, ele foi sentenciado em todos 3. Quando ele voltou para o presídio, ele voltou dando glória a Deus, que as grades balançavam. E todo mundo dizendo, ei, teu irmão ganhou o avaral, vai sair. Ele disse, é o quê? O meu Deus é justo. Eu destruí 3 famílias, fui sentenciado a 63 anos. Se eu tiver um bom comportamento, eu vou sair com 20. Vai depender agora de mim. Então, aquela atitude dele ali, foi que eu disse, meu Deus, esse Deus que esse irmão serve, eu tenho que conhecer também, porque esse que eu estou servindo aqui só está destruindo a minha vida. Então foi isso que me levou a conhecer a Cristo. Amém. A gente não pode desistir, né? Ninguém está excluído da misericórdia de Deus. Ninguém. Não podemos fazer acepção de pessoas. Achar que essa pessoa não tem jeito.
Porque o Espírito Santo é que vai convencer. Nossa função é o quê? Pregar, orar, interceder, jejuar e ir às ruas. E perseverar. Não podemos nos deixar abatidos, porque não conseguimos ninguém. Num dia, né? Mas tem outro dia. As misericórdias do Senhor não se renovam a cada manhã? Então, colocar na nossa mente que as missões urbanas, a nossa cidade, é uma ordem de Deus. É daí o intuito dessa aula. Que possamos nos despertar para ganhar Jerusalém. Então, por quê? Não havia quem pudesse levar o povo de volta a Deus. As débeis tentativas, apostila de novo, de reparar as brechas por meio de cerimônias religiosas ou mensagens baseadas em opiniões, não na vontade de Deus, eram tão inúteis quanto a caiação, pois somente encobriam os problemas. O que as pessoas realmente precisam era de total reconstrução espiritual. Quando, amados, damos a impressão de amor a Deus, mas não vivemos conforme a sua vontade, encobrimos o quê? Pecados que nos causará profundos danos. Não use a religião como uma caiação. Devemos consertar nossas vidas aplicando os princípios da palavra de Deus. O que é significado de caiação? Ato ou efeito de caiar, de pintar uma superfície com cal, diluído em água, branqueação. Deixar as pessoas o quê? Para que as pessoas elas sejam reconstruídas espiritualmente. Então, missões urbanas. É uma ordem, é imperativo, ide para nós. Devemos amar as almas que estão perecendo. Então, caiação é um tipo de pintura natural que produz um efeito manchado nas paredes. Então, nós vamos chegar ao quê? Reconstruir, entrar com a reconstrução desse povo, certo? Esse povo que estão afastados de Deus. Então, não vai ter essa parte, mas eu vou tentar ministrar, porque senão ia ficar a apostila muito grande. Mas pedir ao Espírito Santo que coloque em nós o dom supremo, já foi dito, para que não sejamos o quê? Infrutíferos. Qual é o dom supremo? O amor. Chorar pelas almas perdidas. Um teólogo, que nós vamos ver agora, fugiu da memória, ele disse, me dê almas, Senhor, senão eu morro. Dai-me almas, senão eu morro. E chorava pelas almas perdidas. Será que nós estamos chorando pelas pessoas que estão perecendo? Vamos pedir o choro a Deus por essas vidas que perecem. E o Espírito Santo vai interceder com você. A partir da hora que tu começar a chorar pelas vidas, pelas almas perdidas, tu vai chorar juntamente com o Espírito Santo. E tua oração vai subir aos céus. Pede a Ele para chorar pelas vidas que estão perecendo. Pede a Ele vidas. Um casamento sem filhos, muitas vezes, é um casamento que a gente supostamente acha que é infrutífero. Por quê? Porque não tem filhos. Então, devemos pedir o quê? Filhos a Deus, para sermos frutíferos. O Senhor quer isso de nós. É uma ordem de Deus, para que possamos povoar a terra, a Canaã celestial, onde olhos não viram e ouvidos não ouviram aquilo que o Senhor tem preparado para nós. Por isso que o inimigo ele tenta nos colocar por caminhos, e é tão difícil se ganhar uma alma para o Senhor. Porque ele bota de tudo para essa pessoa o quê? Não ir para esse caminho, porque ele conhece a glória de Deus. Ele já viu coisas inefáveis, assim como Paulo viu. Ele já viu, sendo que para ele não tem misericórdia. Por isso que ele é espírito, e ele vai trabalhar onde? Na carne. Nós não devemos lutar contra a carne, e sim contra os principados e potestades. Esses espíritos imundos que se encontram dentro das carnes, impedindo que a pessoa venha a crescer. Daí esse impedimento tão grande, porque ele sabe que tem preparado para nós. Então não vai ser fácil. Quando saímos para evangelizar, para ganhar pessoas, na nossa rotina, creio eu que vai ser rotina nossa, ganhar pessoas para Cristo. Creio eu que vai ficar como um trabalho dado pelo nosso patrão. E o nosso patrão é Deus, ele é exigente. Saber que ele paga, todo trabalhador é digno do seu salário. Ele vai nos pagar e nos recompensar. Pode acreditar que cada alma que você ganhar, o Senhor vai te recompensar, porque Ele é um patrão justo, Ele dá o pagamento ao seu trabalhador. Nós somos trabalhador dEle, nós somos filhos, mas trabalhamos para a seara. E devemos abrir as nossas mentes no dia de hoje e pensar como Jesus pensou, e pensar como os discípulos pensaram. Eles largavam tudo para seguir a Cristo.
Cristo, ele não tinha, Jesus como 100% homem, ele não tinha onde reclinar a cabeça. Será que Jesus passava fome? Não, não era isso. É porque ele trabalhava dia após dia para o Pai. Ele não tinha onde reclinar a cabeça, ele não tinha onde reclinar porque ele não tinha tempo para se perder em situações de comodidade, porque ele vivia de povoado em povoado, pregando a palavra, tentando incluir pessoas para o reino de Deus, fazendo com que essas pessoas se arrependessem dos seus maus caminhos. Antes dele veio João Batista. Pregando e preparando o caminho para que Jesus viesse. E naquele momento que Jesus veio, foi batizado por João Batista, o Espírito Santo desceu sobre ele, ele foi levado para o deserto para ficar estruturalmente forte, para que pudesse o quê? Exercer seu ministério. As provações vêm para que possamos ficar fortes para exercer nosso ministério. E uma vez provado e aprovado, o Senhor vai requerer de nós e confiar mais em nós. Mas uma vez salvo, devemos o quê? Pregar o evangelho. Se todas as igrejas elas tivessem essa visão que o pastor Paulo teve, de ter um seminário desse, de ter uma aula dessa, de conscientização, mas muitas igrejas por aí só querem viver de festas, de congressos e mais congressos, que é importante, mas muitas vezes está em desuso, porque não ganha as ruas, não ganha as cidades, o trabalho é menor, não é fácil você ganhar as ruas, planejar, ter estratégia, vai ter cartão aqui que a gente vai ver de visita, está sempre lembrando a sua igreja local. Por que lembrando a sua igreja local? Lembrando de Cristo, porque aqui vai aprender. Aqui vai aprender, vai entrar no processo de santificação, para entrar no reino de Deus. Então, pedir ao Senhor esse amor pelas almas perdidas. Porque ele diz, eu sou a videira, vós as varas, quem está em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. E também já está posto o machado à raiz, não está na apostila, das árvores. Toda árvore, pois, que não dá fruto, é cortada e lançada no fogo. Nós somos as varas. Nós somos quem? Estamos enxertados em Jesus. Devemos frutificar, senão vai chegar o machado e vai cortar. O arrependimento e a confissão de pecados implica mudança de vida. A fé sem obras é morta. O ouvir vem da palavra, de quê? Da palavra. Você prega e a pessoa vai ter adquirir fé, vem do ouvir a palavra de Deus. A partir da hora que tu adquire fé, tu vai ter que o quê? Ter as obras, porque a fé sem obras ela é morta. As palavras mais severas de Jesus foram dirigidas aos respeitáveis líderes de uma verdadeira mudança no coração. Desse modo, a vida deles era o quê? Improdutiva. A convenção está ligada ao quê? À atitude, caso contrário, não é real. Seguir Jesus significa mais do que dizer palavras certas, implica agir de acordo com o que ele diz. Não adianta só tuas palavras certas, aquilo só o que tu prega, e tu não age da forma que ele manda, pregar o evangelho em Jerusalém. Fazer parte das missões urbanas. Podemos unirmos aos outros para tomar uma posição e fazer a diferença nesse mundo, de acordo com a vontade de Deus. Então, vamos fazer parte da grande comissão, vamos fazer parte daquilo que Deus mandou. Aqui onde fala em Mateus, do 16 ao 20, não precisam abrir para ganhar tempo. E os 11 discípulos partiram para a Galileia, para o monte que Jesus lhes tinha designado, e quando o viram, adoraram, mas alguns duvidaram. E chegando-se Jesus falou-lhe, dizendo, e me dado todo o poder no céu e na terra. Portanto, ide, ensinai a todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-as a guardar todas as coisas que eu os tinha mandado, e eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Ele deu ordem e deu autoridade no céu e na terra. Jesus ordenou aos discípulos, esses discípulos somos nós, que nós devemos fazer mais discípulos. Como? Pregando a palavra, batizando e fazendo com que eles se arrependam dos seus pecados. Através de quê?
do ensino da palavra. Quem crê e for batizado será salvo. Quem não crê vai ser o quê? Condenado. Mas não é a água do batismo que salva, mas a graça de Deus recebida por meio da fé em Cristo. Porque podemos observar que o ladrão na cruz ele não foi batizado, mas ele ouviu a palavra de Deus. Mas sabemos que é uma ordem de Deus o batismo, o sacramento do batismo. Jesus ele foi batizado. Ali era algo que deveria falar e ele ganhou aquele homem naquele momento. Mas nem todos vão ser daquela forma que foi o ladrão. Devemos gastar tempo, que essas pessoas venham ser batizadas, serem incluídas na igreja, no rol de membros da igreja, e assim realizamos a boa obra. Aquele que começou a boa obra, ele é fiel para terminar. E daí, então, contribuir com a igreja local, nesse momento. Então, com essa mesma autoridade que Deus deu a Jesus no céu e na terra, Jesus ainda ordena que façamos as missões urbanas e façamos dele povos, discípulos de Cristo e embaixadores do reino. Então, evangelizar não é uma opção, certo? Mas uma obrigação de todos os que chamam Jesus de Senhor. Não somos todos evangelistas, no sentido formal dessa palavra, mas todos recebemos os dons necessários para ajudar a realizar essa grande obra. Ao obedecermos, temos o conforto de saber que Jesus está sempre conosco. Daí tu vai cumprir aquilo que tem na palavra, vai beber o quê? Veneno e pisar em serpente e não vai morrer. Porque tu está fazendo a vontade de Deus. Vai fazer isso aí, sem fazer nada para o Senhor. Em casa, no comodismo. Vai pisar numa serpente e beber veneno para ver se tu não morre. Agora, se tu estiver dentro do plano de Deus e no propósito do Senhor, tu verá coisas maravilhosas da parte de Deus. Milagres extraordinários que o Senhor vai fazer através da tua vida. Quando tu fizer aquilo que Deus manda. Tu vai ser guiado pelo Espírito Santo. Quando tu ganhar as ruas, ajudar a tua igreja local a ficar cheia de filhos, cheia de discípulos. É assim que o Senhor quer. 1 Timóteo 2:1, para ter a concordância com isso que estamos falando. Se quiserem abrir, vocês abram, mas eu vou lendo para adiantar. Antes de tudo, pois, exorto a prática de súplicas, orações e intercessões, e também ações de graça em favor de todos os homens. Embora Deus seja todo-poderoso e saiba todas as coisas, escolheu nos deixar ajudá-lo a mudar o mundo através das nossas orações. Esse trabalho é um mistério para nós, devido à nossa limitada compreensão, mas é uma realidade. Paulo nos exorta a orar uns pelos outros e pelos nossos líderes de governo. Nossas orações sinceras terão resultados poderosos. Há na Bíblia registro de intercessões maravilhosas, como, por exemplo, de Abraão, quando o Senhor estava para destruir as cidades de Sodoma e Gomorra. Então, verão aqueles varão o rosto dali e foram-se para Sodoma, mas Abraão ficou ainda em pé diante do Senhor. Quando Abraão intercede pelos seus homens. Vamos abrir Gênesis 18, do versículo 22 ao 33. Para nós podermos observar como é importante se interceder pelo povo que perece. Se quiserem marcar. Amém? Acharam todos? E chegou-se Abraão dizendo: destruirás também o justo com o ímpio? Se porventura houver 50 justos na cidade, destruirás também e não pouparás o lugar por causa dos 50 justos que estão dentro dela? Longe de ti que faça tal coisa, que mates o justo com o ímpio, que o justo seja como o ímpio, longe de ti seja, não faria justiça o juiz de toda a terra? Então disse o Senhor: se um em Sodoma achou 50 justos dentro da cidade, pouparei todo lugar por amor deles. Respondeu Abraão, dizendo: eis que agora me atrevi a falar do Senhor, ainda que sou pó e cinza. Se porventura faltarem 50 justos, 5 destruirás por causa de 5, toda a cidade,
e disse, não a destruireis. Se eu achar ali 45, e continuou ainda a falar-lhe, e disse, se porventura achar ali 40, e disse, não, o farei por amor de 40. E disse mais, ora, não se irrite, ó Senhor. Se eu ainda falasse, porventura, se acharem ali, e disse, não o destruirei por amor de 20. E disse mais, ora, não se ire, Senhor, que ainda só mais esta vez falo. Se porventura se acharem ali 10, e disse, não a destruirei por amor dos 10. E fosse o Senhor, quando acabou de falar, Abraão tornou ao seu lugar. Será que Abraão fez com que Deus mudasse de ideia? Certamente não. A resposta mais correta é que Deus fez Abraão mudar de ideia. Deus fez com que Abraão orasse pelo povo. Deus criou em Abraão alguém que era intercessor pelo povo, que intercedia pelo povo. Nós devemos interceder por aqueles que perecem. Tomar a posição, assim como o exemplo de Abraão. Então, Abraão sabia que Deus era justo e puro. E que o pecado, mas deve ter pensado também na misericórdia de Deus. Porque o que afasta nós do Senhor é o pecado. O que afasta esse povo de Deus que ainda perece é o pecado. Nós carecemos dessa glória, somos pecadores. Mas somos pecadores o quê? Arrependidos. E queremos reparo. Porque não há arrependimento quando não há o quê? Verdadeiro, quando não há reparo, não há mudança de vida, uma atitude. Mas devemos o quê? Chorar por esse povo, porque Abraão chorou. E Abraão foi o quê? Considerado amigo de Deus, alguém que ouvia a voz de Deus e obedecia. Mesmo nos momentos mais difíceis, que foi a vida de Abraão, quando ele levou ali o seu filho para o Moriá. E ele foi e obedeceu. E o Senhor cumpriu uma promessa de dar uma descendência para ele, maior do que mais numerosa que as areias do mar e as estrelas do céu. Nós devemos pedir essa descendência para nós. Essa descendência, porque somos o quê? Filhos de Abraão. Filhos na fé de Abraão. Devemos pedir essa descendência e fazer com que, como Abraão fez, tirar essas pessoas do pecado. Deus não tem prazer em destruir pessoas mais, porém Ele precisa punir o pecado. Porque ele não é considerado injusto. Ele não tem o pecado como inocente, o pecador como inocente, nem o inocente como pecador. Né? O justo tem que ser considerado justo, no sentido de querer a justiça, não se sentar na roda de escarnecedores, porque Noé era considerado justo. Mas será que Noé não falhava? Falhava, porque era carne. Jó era considerado justo, mas será no sentido de querer servir a Deus, querer agradar ao Senhor. Ele se torna o quê? Ele se torna um homem segundo o coração de Deus, mas com falhas. E o Senhor, Ele quer isso de nós. Que tenhamos a vontade de tirar essas pessoas das trevas, tirar essas pessoas do pecado, dissipar as obras do mal, destruir as fortalezas malignas na vida dessas pessoas e incluir essas pessoas para o reino de Deus. E chorar por essas vidas. Mas ele sabia que Deus, Abraão sabia que ele era misericordioso. Devemos ser gratos por essa misericórdia, porque Deus um dia estendeu a mão para nós. Tem muita coisa a ser dita, mas vamos pular um pouco aqui. Vamos considerar também uma parte importante. Mesmo as pessoas mais fiéis a Deus precisam de sua justiça. Sejamos gratos por Deus, não fazer justiça conosco, como fez com Sodoma. Moisés também foi um que chamou a Deus, mudou os seus desígnios para com o povo, retirando o mal que dissera haver de fazer. Podemos observar que Moisés evitou com que aquele povo foi destruído. Já foi falado. Como poderia Deus arrepender se ele não muda de ideia, da mesma forma que um pai decide não disciplinar o seu filho, quando o seu filho faz o quê? Muda de atitude. O Senhor quer ver seus filhos, as suas criaturas virarem filhos e mudarem de atitude. Ele vai decidir o quê? Não disciplinar mais esse povo. Então, ele vai ser considerado ainda santo, porque ele atua com justiça. O que pode ser impossível para Deus é ele deixar de ser santo. Se a pessoa se volta para o Senhor, se arrepende, através de nós temos canal de bênção para essas pessoas, o Senhor vai mudar, no sentido de deixar de disciplinar essas pessoas. Ou seja, eles vão estar o quê? Sendo incluídos no reino de Deus, são considerados o quê? Pecadores
redimidos, porque Ele é nosso remidor. Pessoas que vão se voltar para Ele e vai permitir que Ele trabalhe para Ele. Trabalhe no sentido da mudança de caráter. Transformar essas pessoas através de nós. Então, nossa função é transportar o povo das trevas para a luz. Não sermos transportados para as trevas. O que é sermos transportados para as trevas? É quando a gente não observa a palavra de Deus e não faz aquilo que Ele quer. Porque a ordenança é essa, para fazer missões urbanas, para evangelizar, para despertar aquilo que Deus quer. Porque não adianta estar fora de foco. Quando a gente perde o foco das vidas que perecem, estamos perdendo o foco de Deus. Estamos só nos alimentando e deixando que outras pessoas sejam alimentadas. Devemos interceder pelo povo e também ter atitude de ir às ruas. Interceder, irmãos, é gastar horas a sós à presença de Deus, em fervente oração, em prol de alguém ou de alguma coisa. Mas essa aula, a gente está sendo direcionada em prol das vidas que perecem. Essa aula está direcionando a isso. Intercessão é o parto da alma espiritual, que traz luz a filhos espirituais. É chorar por essas pessoas. Chorar por essas vidas, como dores de parto. Uma mulher, quando está dando à luz, num parto normal, que graças a Deus eu não tive, mas chorar como se tivesse essa dor, por vidas. A gente tem um exemplo de Jesus na sua intercessão. Ele intercedeu por Pedro, pelos seus escolhidos na oração sacerdotal. Ele chorou por Jerusalém. Ele perdoou o pecado do povo ali na cruz do Calvário, dizendo que eles não sabiam o que faziam. Porque eles eram o quê? Não tinham o Espírito Santo, não tinha alcançado a eles, por isso que eles estavam fazendo aquilo. E nós devemos o quê? Pedir que o Espírito Santo alcance essas pessoas, para que eles também alcancem outras vidas. Vamos nos colocar na frente. Um exemplo aqui, Susana Wesley, mesmo sendo mãe de 19 filhos, orava cerca de 1 hora por dia. 2 dos seus filhos ganharam milhões de almas para Cristo. São eles João Wesley, o pregador, Carlos Wesley, o poeta e compositor, autor de mais de 1.500 hinos. João Oxtoby orava com tal fervor que passou a ser conhecido como Joãozinho da oração. O concílio da Igreja Metodista estava para tomar a decisão de fechar o campo missionário de Philly, uma vez que alguns pregadores já haviam sido enviados e não estavam alcançando resultados. Joãozinho, comovido, pediu mais uma chance para aquele povo. O concílio decidiu atender. Como não havia nenhum obreiro disposto a ir, Joãozinho se apresentou e foi. Nas primeiras pregações, nada ocorreu. Vamos pensar isso em missões urbanas, igreja local, Jerusalém, na nossa cidade. Joãozinho se emprenhou na mata e em agonia de alma orava. Mais ou menos assim: não podes fazer de mim um palhaço. Eu disse aos crentes que tu vivificarias a tua obra. E agora é preciso que assim o faças, de outro modo nunca mais terei coragem de lhes mostrar o rosto. Então, o que dirá o povo sobre a oração e a fé? Depois clamou: Filho, está consumado. Filha está conquistada. E saiu cantando e clamando pelas ruas. Voltai-vos para o Senhor e buscai a salvação. Milhares se converteram. Então, o Senhor, Ele quer ouvir o nosso clamor. Intercessões, almas, através das nossas intercessões, almas se converterão. Jonas, outro exemplo, Jonatas Edwards havia passado a noite inteira em oração, antes dele haver pregado o seu memorial sermão. Os pecadores nas mãos de um Deus irado. O Espírito Santo se derramou de uma forma tão poderosa e Deus se manifestou de tal maneira em santidade e majestade durante a pregação daquele sermão, que os anciões lançaram os braços em redor das colunas do templo. Senhor, salva-nos, que estamos caindo no inferno. Ou seja, a conscientização dessas pessoas através da oração de um justo. Vamos voltar para a parte da apostila. Vocês estão entendendo o que eu estou falando, né? Que a oração é importante. Muitas vezes a gente está pensando que está orando e nada está adiantando.
Mas o Senhor, Ele é um Deus dinâmico. Ele não é parado, não. Ele ouve as nossas orações. A gente pode estar pensando que não está acontecendo nada no momento, mas no reino espiritual as coisas estão se movimentando. Porque Ele é um Deus que movimenta. A terra era sem forma e vazia. E Ele disse, haja luz e houve luz. Estava tudo em trevas, em caos. E Ele organizou tudo. Então, da mesma forma, é a igreja dele, a noiva dele, que tem a obrigação de orar. Para que essas almas elas venham se converter. Se não tem havido conversões antes de começar o jejum, se não tem havido conversões na igreja e, consequentemente, o crescimento do povo dessa igreja não sente paixão pelas almas perdidas, provavelmente não há intercessão fervorosa pela conversão de pecadores. A igreja precisa se conscientizar em derramar lágrimas para as almas perdidas. Então, também através do jejum, né? É outra arma poderosa a ser utilizada. É o nosso jejum. Pelas missões urbanas. Antes de começar, durante a saída das ruas, a estratégia de todo dia querer uma alma para o Senhor, conjugado a isso, deve estar o nosso jejum. Sempre em prol de almas perdidas, a favor do reino de Deus. Deve estar dentro da nossa vida a prática do jejum, para que pessoas venham ser enxertadas na videira e se voltar para o Senhor. Devemos jejuar, tirar um dia de jejum, para que possa, pelas vidas. Nós temos tirado esse dia pelas vidas perdidas, pelos aqueles que perecem. O Senhor, Ele vai fazer, na minha e na tua vida. Quando nós nos despertarmos para o jejum em prol das vidas perdidas. O Senhor, Ele vai se manifestar com poder e glória na tua vida. E tu verás coisas maravilhosas da parte de Deus, a partir da hora que tu começar a chorar e a jejuar. Promulgai um santo jejum, convocai uma assembleia solene, congregai os anciões, todos os moradores desta terra, para a casa do Senhor, vosso Deus, e clamai ao Senhor, sabendo que mais esta casta não se expele, senão por meio de oração e jejum. Vamos falar um pouco sobre jejum. O jejum era um período de tempo em que nenhum alimento deveria ser ingerido, e as pessoas se aproximavam de Deus com humildade, tristeza pelos seus pecados e as indispensáveis orações. No Antigo Testamento, as pessoas muitas vezes jejuavam em épocas de calamidade, a fim de concentrar sua atenção em Deus, demonstrar a mudança que ocorreu em seu coração e sua verdadeira devoção. Essa assembleia solene era um acontecimento público e religioso, convocado para que todos pudessem se arrepender e, mediante a oração, pedir a misericórdia de Deus. E sabendo que essa caixa de demônios, dessas pessoas que estão unidas com o mundo, inimiga de Deus, ela só sai com jejum e oração. Então, esse jejum deve ser o quê? Feito pelas nossas vidas, diariamente. Jejuar é uma das mais claras recomendações bíblicas. No Velho Testamento, não está aí na apostila de vocês, temos inúmeras narrativas quanto à prática do jejum, associada à oração. Podemos observar pela vida de Daniel. Daniel jejuou para não se contaminar com o quê? Com as finas iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia. Por que motivo não podemos nós expulsá-los? Alguns dos discípulos disseram. Por causa da pequenez da nossa fé? Mas essa caixa não se expele, senão por meio de oração e jejum. O texto é suficientemente claro. O Senhor está recomendando a oração e o jejum para nós. Sabendo que o trabalho de evangelização coloca a igreja em confronto direto com as hostes de quê? Do mal. Vidas amarradas, oprimidas e escravizadas pelo diabo, ela só vai sair com o teu jejum e oração. Sabemos que Deus, Ele é o quê? Soberano. Mas devemos contribuir para o reino. Porque através das nossas orações, quando vamos pregar, a terra já vai estar preparada.
vai estar fértil. Para que tu saia, orar pela tua família, pelos que estão em casa. Para que quando tu for falar, o campo já esteja preparado. Só com muita oração e jejum é que a igreja terá o discernimento das astutas ciladas preparadas pelo inimigo e poder para desfazer e livrar os cativos. Há tipos e formas de jejum diferenciado, o jejum parcial e o total. Isso tudo em prol de quê? Das missões urbanas. De quê? De causa na justiça, de porta aberta, de chave de carro, pelas almas perdidas. Através de quê? Do dom. Que dom que Deus vai te dar? Tu vai chorar como quem? Como Jesus chorava e como os discípulos choravam. Pedro, tu não serás mais ganhadores de... Serás o quê? Pedro, tu me amas? Pedro, tu me amas? Apacenta as minhas ovelhas. Ele é o nosso pastor. Ele quer ovelhas para ele. Tu vai estar fazendo certo. Se tu fizer a vontade dele, o Senhor te recompensará. Buscai primeiro o reino dos céus e a sua justiça, que as demais coisas vos serão acrescentadas. Como envolver toda a igreja em missões urbanas? Como envolver? De quem todo o corpo já está na apostila de vocês. Vocês encontraram, né? Capítulo 8. De quem todo o corpo bem ajustado e consolidado, pelo auxílio de toda a junta, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio aumento para a edificação de si mesmo em amor. A necessidade de divisibilidade, de estratégia. Fiz-me fraco para com os fracos, com o fim de ganhar os fracos. Fiz-me tudo para com todos, com o fim de por todos os modos salvar alguns. Quem dizia isso era o apóstolo Paulo. Me fiz de fraco para ganhar os fracos. Paulo mencionou vários princípios importantes para o nosso ministério. Encontre um ponto em comum com aqueles com quem você se relaciona. Algo que você tem de afinidade com alguém que foi criado à imagem e semelhança de Deus. Encontre um ponto em comum que você tem com ela para começar o trabalho da sua missão. A missão é essa que Deus te chamou, te enviou. Evite uma atitude de pessoa que sabe tudo do Evangelho. Nós precisamos a cada dia saber mais. Fazer de fraco para ganhar os fracos. Fazer de tolo para ganhar os tolos. Faça com que os outros se sintam aceitos. Seja sensível às suas necessidades e preocupações. Procure oportunidades para falar-lhe a respeito de Cristo. Esses princípios são válidos para nós, do mesmo modo que foram para Paulo. Paulo foi sábio. Teve a sabedoria que veio de onde? Do alto. Sabedoria é algo diferente de ser inteligente. Sabedoria é dada por Deus. Inteligência é uma coisa e sabedoria é outra. E devemos o quê? Aprender com o apóstolo Paulo, né? Procurar considerar o nosso irmão superior a nós mesmos. E assim vamos ganhar. Fazer com que aquilo que ele fala seja importante para nós. Ele vai se sentir aceito, considerando o outro superior. Isso é o quê? Evangelho não é coroa, é toalha e bacia. Devemos ser o quê? Servos para ganhar essas pessoas. Jó, ele ouvia o quê? A causa do desconhecido. Ele era os pés dos coxos. Não era alguém da sua própria família. É Jerusalém, sua casa, mas aqueles que estão na sua cidade, na cidade de João Pessoa. O Senhor lhe fala nesta tarde e quer que tu ganhe os da tua casa na qual que tu mora, que tu dormes, e a tua cidade, que também pode ser considerado Jerusalém, a tua casa, mas não é a casa da tua parentela, mas é a parentela de quê? De Cristo. São os teus irmãos, filho de um mesmo pai. Tu tens que vai ter, na morada no céu, o mesmo amor. O mesmo amor lá no céu, vai ser igual. Que tu ama teu filho, que tu gerou do teu ventre, que tu vai amar alguém que tu não conhece.
mas que foi salvo e colocado no reino de Deus. Assim será a nossa vida celestial. Então devemos o quê? Ganhar essas pessoas. Se fazer de fraco para ganhar os fracos. Se a igreja não foi doutrinada e nem treinada para o trabalho de missões urbanas, as pregações, dias especiais de missões, ofertórios especiais para missões, testemunhos, não surtirão os efeitos esperados, que é conseguir colocar a igreja na rua para a pregação do evangelho. Na hora a igreja poderá até se quebrantar e aparentar disposição. Estou cansada de ver isso. Para o trabalho. Mas com o passar do tempo, o ânimo se esfriará e tudo voltará às mesmas. Por quê? Não tem essa parte de vocês não, né? Tem? Tem não, né? Mas eu vou falar para vocês. Quem tiver interesse, depois pode tirar xerox em tudo, né? Por quê? Primeiro, não se deve esperar que todos na igreja exerçam as mesmas funções. Né? Uns foram feitos para evangelistas, outro para profeta, outro para ensino, para pastor, mas todos têm a mesma obrigação de ganhar essas pessoas. Como foi dito no começo, não é no sentido formal da palavra. E ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outro para profetas, outro para evangelistas e outros para pastores e mestres, com vista ao aperfeiçoamento dos santos. Vamos entender bem isso. Para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo. Com muita oração e discernimento, é preciso que a liderança procure identificar qual o ministério ou o dom especial que o Espírito Santo está dando a cada um e procurar alocar os membros da igreja em atividades inerentes às suas vocações. Certo? Vai ter trabalhos, no caso, de telemarketing, técnicas sobre o que falar pelo telefone, o pessoal da área de grupos familiares, sobre como devem funcionar os grupos familiares, na área de discipulado, como fazer discípulos, os diáconos e pessoal da ação social. Curso sobre estratégias para a ação social. Ou seja, é uma equipe se formando para quê? Que esteja a missões urbana. Certo? Mas é preciso o quê? Se dar treinamento aos membros na área de ação. Para que se tenha um trabalho em unidade. Mas tudo em quê? Em prol de se ganhar as almas perdidas. Ação social, se preocupar com os pobres, que vai sempre existir pobres, pessoas carentes no meio de nós, com ação social, mas com a visão o quê? Salvífica, de salvar, de incluir na igreja, de incluir na membresia da igreja. Então, vai ser uma equipe se formando no sentido de ganhar essas pessoas, pessoas na intercessão, jovens, junto com os adolescentes, formando estratégia para o evangelismo de ruas, para gestos nas ruas, sempre pensando o quê? Incluir pessoas, incluir vidas. Então, os que demonstram vocação para a pregação receberiam a ministração, um curso prático para pregadores leigos. Os que têm aptidão para o ensino seriam enviados para cursos especiais de treinamento para professores e líderes da escola dominical. O outro teria para quê? Para um trabalho especial de panfletagem, músicos orientados sobre atividades musicais, em trabalhos de evangelização. Ou seja, seria ser a igreja toda voltada para as vidas, preocupada com as vidas, a igreja local sendo treinada. Porque como pregarão? Como ouvirão se não há quem pregue? Isso tudo organizando a igreja em quê? Em ministérios, visando encher a casa do Senhor. Ele quer ver o quê? A casa dele cheia. Cheia de discípulos. Porque se uniu o quê? Uma multidão na igreja primitiva. 5.000, 3.000... ia se juntando aquele povo que ganhava a graça dele. Não havia necessitados no meio do povo. Por quê? Porque eles cuidavam das necessidades dos outros. Nós devemos cuidar da necessidade das pessoas. Essa necessidade dessas pessoas é Cristo. Nós vamos dar uma parada agora. Já são 16 horas até as 16h15. Para descanso. Café.